Olá, professor Abner aqui. E mais uma aula, mais um vídeo onde nós vamos tratar ainda sobre o assunto de trabalho e conservação de energia mecânica em um movimento geral. Então, só como resumo, ao longo dos vídeos sobre essa parte do conteúdo, nós falamos sobre o trabalho e a energia mecânica em um movimento unidimensional e então nós entramos em um movimento geral, que é um movimento em três dimensões, né? Um movimento mais geral. E pode ser um movimento em duas dimensões também. Está valendo também para esse caso. Então, ainda na questão sobre forças conservativas e forças não conservativas, que a gente tem que ter isso bem fundamentado em nossas mentes, né? Se uma força ela é dependente da posição, nós vimos lá no movimento unidimensional que essa força ela é conservativa. Um exemplo é a lei de Hooke, né, que nós trabalhamos com a força para comprimir ou estender uma mola, onde K é a constante elástica da mola, e a lei de Hooke ela é aplicada geralmente, quer dizer, ela é aplicada em movimentos unidimensionais, né? Em movimentos unidimensionais. E lá no movimento unidimensional a gente escreveu uma energia potencial utilizando da lei de Hooke, que foi a energia potencial elástica, né? Então, no movimento unidimensional, se a força ela depende da posição, essa força ela é conservativa. Mas se a gente olha para um movimento mais geral, um movimento geral que é um movimento em três dimensões, então isto não será mais verdade em todos os casos, né? Não vai ser mais verdade dependendo do tipo de movimento que a gente estiver tratando. Tá? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então a gente vai pegar aqui uma força que ela é dada pela seguinte lei, uma lei bem semelhante à lei de Hooke, né? Basicamente é a lei de Hooke, só que é uma força F que é igual a Cx J chapéu, né? Então esse C é uma constante de proporcionalidade, né? A diferença é que a lei de Hooke ela é ao longo da mesma direção do deslocamento e aqui não, né? Então aqui o deslocamento ele ocorre em x, mas a força ela está em j chapéu, ela está na direção y, né? Então não é a mesma forma funcional da lei de Hooke, mas a forma vetorial é diferente porque a direção é perpendicular, a direção dessa força é perpendicular à posição x da partícula, né? Posição x da partícula. Então, para cada posição x, eu tenho uma força correspondente na direção j chapéu. Esse é o movimento descrito por essa força, né? Então, a gente pode propor aqui um certo movimento para esse corpo, que ele vai se deslocar de um ponto O, né? Então vamos pegar o caso bidimensional, mais simples, vai deslocar de um ponto O para um ponto P0. O ponto O é a origem do nosso sistema, e o ponto P0 é onde essa partícula vai estar após a realização do trabalho, que é um ponto de coordenadas x0 e y0. Né? E aí a gente propõe aqui dois caminhos possíveis. Um caminho é passando pelo ponto P1. Esse ponto P1 tem coordenadas x0 e y0, né? x0 para x e 0 para y, né? Como está evidente aqui. E aí é esse caminho, passando pelo ponto P1. E aí depois, né, primeiro do ponto O ao ponto P1, depois do ponto P1 ao ponto P0. E o outro caminho é passando pelo ponto P2, né, que é primeiro do ponto O ao ponto P2, depois do ponto P2 ao ponto P0. Bem, esse ponto P2, então, as coordenadas desse ponto é 0 em x, né, e y0 em y. Né? Então, a pergunta é o seguinte, qual o trabalho de O
AP0 pelo caminho P1 e pelo caminho P2, né? Pelo caminho que passa por P1 e pelo caminho que passa por P2, né? É isso que a gente vai, então, fazer agora e analisar. Bem, o trabalho realizado sobre esse corpo pelo caminho P1 é um trabalho, então, do ponto O, esse daqui não é zero, né? Ponto O ao ponto P0, de F escalar dl, né? Isso pelo caminho P1. Então, na verdade, eu vou escrever tudo de azul, porque eu representei o caminho P1 ali da cor azul, né? Então, vou escrever aqui tudo de azul. Então, esse daqui pelo caminho P1, né? Vou colocar aqui bem explicitamente caminho P1. Bem, isso é o mesmo que a gente fazer do ponto O ao ponto P1, né? Então, a integral do ponto O ao ponto P1 de f escalar dl. Esse dl eu vou chamar de dlx, porque do ponto O ao ponto P1 eu tenho um deslocamento só em x, tá? Então, eu vou chamar de dlx, mais a integral do ponto P1 para o ponto P0 de f escalar dl, e aí eu vou chamar esse dl de y, né? Então tá, é isso que nós temos, né? Ponto O ao ponto P1 e ponto P1 ao ponto P0. Tá, então a gente pode escrever isso como sendo, então, a integral, né, de 0, primeiro movimento é em x, né, de 0 a x0, certo? De f que é c, x, j, chapéu, escalar dl, x, né, que é dl, x na direção e chapéu, correto? Mais a integral de x0, não, desculpa, de 0, aqui é 0 mesmo, né? De 0 a y0, da força F, que é cxj, escalar dly, que está na direção j, chapéu, né? O resultado, então, vamos escrever explicitamente. Não, vamos continuar aqui, então. Fazer mais uma etapa. Isso daqui, então, dá C, né? E o produto de J escalar e chapéu é 0, né? Então, essa parte aqui dá 0, né? Por causa do produto escalar de J escalar e chapéu. E o segundo termo, a segunda contribuição do trabalho, né? Então, entenda o seguinte, né? Como a gente já mostrou isso em outro vídeo, como a força ela é perpendicular ao deslocamento, então essa força não realiza trabalho sobre essa direção, né? A gente já mostrou isso em vídeos anteriores. A gente mostrou isso para, se eu não me engano, em vídeos anteriores para uma força constante. Essa segunda parte, então, a gente tem a força, ela é paralela ao deslocamento, então ela contribui para o trabalho, né? E isso é igual, então, a C, X... aqui eu esqueci uma coisa, aqui é CX0, né? A força no ponto P1,
A força depende da posição, né? X. Então, a força no ponto P1 é CX0, né? É CX0. Eu coloquei aqui CX, né? Mas é CX0. É CX0. O produto escalar de J com J é 1. Isso e a integral de dl vai ser o quê? Vai ser a própria variável y, né? Vai ser, então, y0 menos 0, né? Jogando já os intervalos de integração. Então, a integração de dl pode entender que dá y, e esse y é no intervalo de 0 a y0, né? E aí, jogando o intervalo, fica y0 menos 0. Então, a gente chega à conclusão de que o trabalho para levar esse corpo do ponto O ao ponto P0 pelo caminho P1, né? Então, de F escalar dl, né? Onde dl é dlx mais dly, né? Claro, dlx na direção I chapéu mais dly na direção J chapéu. Isso é igual a cx0 y0. Esse é o resultado do trabalho, né? Esse é o trabalho de O para P1, para P0, desculpa, pelo caminho que a gente vai chamar de caminho P1, que a gente chamou de caminho P1. Agora vamos fazer isso para o caminho P2 e vamos comparar o que acontece. Então, pelo caminho P2, né, e colocando em vermelho para usar a mesma cor que eu usei aqui, né? A mesma cor que eu usei aqui. Então, o que a gente tem é a mesma definição, né? A integral, o trabalho, então, é a integral do ponto O até o ponto P0, do ponto O até o mesmo ponto P0, só que é pelo caminho que passa por P2, né? De F escalar dl, né? Isso é igual, então, a integral de... Aí eu vou fazer direto aqui, né? De 0 a y0, né? Esse daqui é o ponto O e esse daqui é o ponto P2, né? Que tem coordenadas 0 e y0, de F escalar dly, mais a integral de y de 0 a x0, né, porque agora o deslocamento é em x, onde de f escalar dlx, né? Esse dlx aqui, enfim, é só uma anotação, não que seja o mesmo do que a gente fez pelo caminho P1, né? Bem, isso daqui, escrevendo já de forma direta, então, é C, né? Já substituindo o valor da força, que eu já fiz em detalhes no de cima, é C integral de 0 a y0 de C, é Cx, né? A força que descreve, a forma da força. A posição X. A posição X aqui, ela é 0, né? A posição X aqui, ela é 0. Então, é 0, J chapéu, escalar dl, y, J chapéu.
né? Claro que esse produto ele dá zero, né? Porque é um zero, multiplicando tudo dá zero. Mas a integral de 0 a x0 de quem é a posição aqui, né? A posição ela varia, né? Aqui a posição ela vai variar porque essa integral é em x, é em dlx, né? É em dlx. Então de xj, porque a posição vai variar de 0 a x0, certo? xj dlx e chapéu. Né? Agora eu vou pegar azul para mostrar aqui que o que, né? Esse primeiro termo ele é zero de imediato e esse segundo termo também é zero. Ele é zero por quê? Porque o produto escalar de J, escalar e chapéu é igual a zero, né? Então, ambas as integrais elas são zero e a gente conclui que o trabalho para levar do ponto O para o ponto P0 pelo caminho P2, né, que é igual a integral de O para P0 por P2 de F escalar dl, isso é igual a zero. Isso é igual a zero. Né? Então, a gente obtém dois resultados diferentes para cada um dos caminhos. Né? Então, resumindo, agora colocando na cor branca mesmo, pelo caminho P1, a gente obteve que o trabalho, ó, P0 e P1 é igual a CX0 Y0. O P2, trabalho para levar de O para o mesmo ponto P0, só que o P2 é igual a zero. Igual a zero. Nós mostramos em vídeos anteriores também que se a gente tiver um caminho fechado, né? Vou voltar aqui na figura. Se a gente tiver um caminho fechado, então se a gente tem uma integral que a gente chama de integral, né? Uma integral fechada, né? Então essa integral por um caminho fechado, se ela for zero, significa que o trabalho total no caminho fechado é igual a zero e que essa força ela é conservativa, né? Mas se a integral num caminho fechado ela é diferente de zero, dessa força, né? Do trabalho realizado por essa força, então essa força ela não é conservativa, né? Então, repetindo, a gente já viu isso anteriormente, se a integral por um caminho fechado do trabalho de uma força, se num caminho fechado esse trabalho é igual a zero, realizado por essa força, a força é conservativa. Se por esse caminho fechado o trabalho realizado é diferente de zero, então essa força ela não é conservativa. E essa é uma das diferentes formas da gente analisar se a força ela é conservativa ou não, né? Então o que nós temos aqui é, se a gente fizer então pensar num caminho fechado nesse exemplo, a gente pode escrever o seguinte: a gente pode pensar no trabalho realizado por essa força, num caminho fechado, e o caminho que eu vou definir aqui é ponto O para ponto P1, né, do ponto O para o ponto P1, do ponto P1 para o ponto P0 e do ponto P0 para o ponto P2, e então
voltando para o O novamente, tá? Então, eu estou pensando nesse trabalho realizado nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui, do ponto O para o ponto P1, do ponto P1 para o ponto P0, do ponto P0 para o ponto P2 e do ponto P2 de novo para o ponto O. Do ponto O. Então, um trabalho no sentido anti-horário, né? Esse caminho eu escolhi o anti-horário. Por quê? Porque facilita para eu visualizar isso, né? Então, isso de F escalar dele. Isso é simplesmente, então, o trabalho pelo caminho P1 para levar do ponto O para o ponto P0, mais o trabalho por, digamos, P2, para levar de P0 para O, né? De P0 para O. Agora, esse daqui é zero, né? E esse daqui também é igual, nesse caso, também é igual ao trabalho do caminho P2 de P0 para O, né? Porque tudo é zero, né? Tudo é zero. Então, esse daqui é zero. E isso resulta em simplesmente o trabalho do caminho P1 de levar do ponto O para o ponto P0, que é CX0, Y0. Né? Então, como eu disse, se a integral fechada, no ciclo fechado de f escalar dl é igual a zero, a força F é conservativa. Se a integral fechada de f escalar dl é diferente de zero, a força F é não conservativa. Como a gente obteve que nesse caminho fechado o trabalho realizado pela força é diferente de zero, então essa força que a gente definiu lá no começo, depende da posição x, ela é não conservativa. Isso não significa que todas serão não conservativas. A gente sempre tem que fazer um caminho fechado para analisar isso. Tá? Para finalizar, então, né, para resumir tudo que nós vimos até o momento, vamos fazer uma breve discussão aqui sobre o trabalho de forças em geral. Né? O trabalho para levar uma partícula, um corpo de um ponto P1 para um ponto P2, ele então é igual a ele sempre será igual à variação da energia cinética desse corpo. Sempre será igual à variação da energia cinética desse corpo. No entanto, nós vimos que nós podemos ter forças conservativas realizando trabalho, e também podemos ter forças não conservativas. Né? Então, uma maneira mais geral de analisar o problema é a gente ter sobre um corpo forças conservativas e forças não conservativas atuando sobre esse corpo de tal maneira que, para levar o corpo de um ponto P1 para P2, podem ter tanto forças conservativas como não conservativas contribuindo para esse trabalho realizado. Então, a gente pode pensar no seguinte: se eu tenho I forças
conservativas atuando sobre esse corpo, eu posso pensar de uma maneira geral num somatório, então, dos trabalhos, né, devido a forças conservativas, vou chamar aqui de C, vou colocar aqui agora, mudar um pouco a notação, esse C aqui vai ser de conservativa, tá? A soma dos trabalhos dessas realizado por essas forças conservativas, né, para levar de P1 para P2, mais o somatório em I, e aí esse daqui vai de 1 até N forças, de 1 até N forças, que estariam realizando então trabalho I aqui, dessas forças não conservativas, que também vão contribuir para levar o corpo de um ponto P1 para P2, né? Então, eu posso ter uma combinação de forças conservativas e não conservativas que vão contribuir para a realização de um trabalho sobre um corpo para levar ele de um ponto ao outro, né? No caso P1 e P2, pode ser 2 pontos aí generalizados, 2 pontos quaisquer. Esses daqui estão não conservativos agora. Não caminho, tá? Não confundir com caminho, só para representar que é de não conservativas. E isso é sempre igual ao que a gente mostrou ao longo dessas aulas, isso é sempre igual à variação da energia cinética. Isso é igual sempre à variação da energia cinética. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque nós também vimos que o trabalho realizado por forças conservativas, ela é igual à variação da energia potencial, devido à ação daquela força, né? Então, a gente pode pensar que cada trabalho realizado por uma dessas forças conservativas, então por isso eu coloco o índice I aqui, para levar de P1 para P2, é igual a menos a variação, né? Menos a variação da energia potencial que a gente pode tirar, né? Que a gente pode obter através daquela força. Nessa força conservativa a gente pode escrever a energia potencial. De tal modo que eu posso então entender que a energia potencial total sobre esse corpo é simplesmente a somatória em I de 1 até N dessas energias potenciais devido a cada uma dessas forças conservativas, né? Então eu posso pensar, isso daqui é a energia potencial. Potencial total. De tal modo que então eu posso escrever essa expressão aqui simplesmente como o somatório em I de 1 até N de delta U, né? Só que eu tenho que colocar o sinal de menos, delta U I, mais o somatório em I de 1 até N de WI NC. E aí eu vou omitir aqui que é de P1 para P2 para não ficar reescrevendo isso toda vez. Isso é igual a delta T, né? Isso é igual a delta T, variação da energia cinética. Bem, eu posso entender então isso daqui, esse somatório de delta UI, de menos delta UI, associar com a energia potencial total, né? E reescrever isso simplesmente como, então, delta U mais somatório I até N, WI NC.
né, que é das forças não conservativas, isso igual a ΔT. Disso eu tiro que o trabalho realizado, aí veja que interessante, o trabalho realizado, o trabalho total realizado pelas forças não conservativas é igual, esqueci do sinal de menos aqui, desculpa, sinal de menos aqui é igual a ΔT mais ΔU. Agora, ΔT mais ΔU, a gente já viu anteriormente que é a variação da energia cinética. Então, a gente chega à conclusão que a variação da energia cinética, da energia mecânica, desculpa, da energia mecânica, é igual à variação da energia mecânica. Então, a gente chega à conclusão que a variação da energia mecânica do nosso sistema mecânico, é igual à somatória de 1 até n dos trabalhos realizados por n forças não conservativas, né? Então, para ficar bem registrado aqui, né, o trabalho realizado por forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica total da partícula. Tá? Essa é a conclusão mais interessante que a gente tem de todo esse estudo sobre conservação de energia mecânica e trabalho, né? Então, você pode observar que, nesse caso aqui, como ΔE, nesse caso mais geral, como ΔE é diferente de zero, então a gente não está tendo, não temos uma conservação da energia mecânica, né? Não há conservação da energia mecânica. Por quê? Porque a gente tem forças dissipativas. Isso significa que a energia não está sendo conservada? Não, a energia ela continua sendo conservada. Só que a gente está analisando só a energia mecânica. Quando a gente estuda, vai para os estudos em termodinâmica, onde nós vamos estudar o calor, né? Nós vamos estudar energias devido à dissipação por calor. Nós vamos ver que a primeira lei da termodinâmica ela generaliza a conservação de energia como um todo, né? Então, aqui é porque nós estamos analisando só a conservação da energia mecânica. E aí, nem sempre a energia mecânica ela vai se conservar, né? Ela só vai se conservar quando a gente tiver atuando sobre o nosso sistema forças conservativas. Quando não tiver forças conservativas, ocorrerá então uma dissipação dessa energia em outras formas de energia que nós não iremos discutir no curso de mecânica, mas no curso de termodinâmica
isso é discutido, essas perdas de energia. Tá? Então, com isso, a gente finaliza essa parte de trabalho e energia mecânica, né? Nessa parte de analisar a conservação da energia mecânica. Então, muita atenção para quando a gente tem um movimento geral, no caso tridimensional, para as diferenças dos conceitos que nós obtivemos lá no caso unidimensional e que aqui no caso tridimensional a gente precisa reanalisar aqueles conceitos, né? Porque no caso tridimensional algumas coisas elas se modificam pelo movimento ser mais geral, tá? Então é isso. Quem tiver com dúvida, vejam os outros vídeos também relacionados a esse conteúdo. E é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Deixem sugestões, comentários, se gostaram. E é isso. E até mais. Um abraço.